Vem com a tua glória. Vem, Espírito Santo. Abram portas que entre o Rei da Glória. Vem, Espírito Santo. Diga a Deus, eu quero a tua presença. Vem com a tua presença. Candaramanassai. Rebacou manarabasouri de rai. Oh, vem com a tua presença. Entre o Rei da Glória nesse lugar. Oh, demônios caem em si, libertos, curados. Que venha o Rei. Que venha o Rei da Glória. Que entre o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Sim, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Só tem um Rei, e o nome dele é Jesus. Só tem um Rei, ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, ele é o Rei, ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, ele é o Rei. Adore-o, por favor. Deus não rejeita um sacerdote quebrantado. Essa é a sua palavra que diz. Eu creio. Vem, Jesus. Quebra as cadeias, quebra, Senhor, toda a resistência. Faz conforme a tua vontade. Oh, Senhor, começou.
Senhor, não deixa a sua obra pela metade. Completa a tua obra em nós, como tu queres, não como o homem planejou, não como nós queremos, não como alguém acha que deve ser, Deus. Ninguém aqui, Senhor, ninguém, somente o Senhor, meu Deus. Governe, conduza. Nós profetizamos salvação na vida dos nossos sacerdotes, Pai, no nome de Jesus. Que haja uma entrega nova, que haja um derramar novo. Oh, liberta-nos de todas as prisões que nos prendem, de cadeias que tem muitas das vezes impedido o nosso avançar. Tudo aquilo que foi um bloqueio, tudo aquilo que traumatizou, tudo aquilo que nos impediu de avançar, todos os traumas, Senhor, nos limpa, nos libera, nos dê a tua palavra de comando, para que hoje possamos, ao sair daqui, começar uma nova etapa na nossa vida, debaixo da unção do teu Espírito Santo. Pai, faz nascer homens novos aqui, homens cheios do teu Espírito, verdadeiros adoradores, sacerdotes fiéis, todo levante de demônios faz cair por terra, Senhor. Toda ação do diabo faz cair por terra, Senhor. Dê ordem aos teus anjos a nosso respeito nesse lugar. Ordena-os agora que haja uma inundação dos anjos aqui, e a glória do Senhor encha as nossas vidas, encha este lugar. Eia, sou candaraia, lemanaia, soura cabaraçandaraia, lemanaia, souriandaraia. Oh, perdoa os nossos pecados, perdoa nossa indiferença espiritual, perdoa-nos tantas vezes, Senhor, que não agimos como homens de Deus, como sérios no Senhor, como santos. Limpa-nos, limpa o céu sobre a nossa cabeça, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que tantas vezes nós temos sido falhos. Reconhecemos, Senhor, mesmo como não ouvimos a sua palavra com a rigidez, a dureza ou a firmeza dela que nos foi ministrada, muitas das vezes nosso coração resiste, nosso coração não quer se entregar, nosso coração é cheio de argumentos. Nós nos humilhamos, não queremos que a nossa casa se perca, não queremos que os nossos filhos se percam, não queremos que a nossa casa rua, que a nossa casa desmorone, que a nossa casa venha a dar em nada. Não, Senhor. Candorobasandaraia. Se eu sou a pessoa-chave, se eu sou a pessoa principal nesse processo, hoje traga cura, hoje traga restauração, hoje traga salvação, hoje quebranta-me, molda meu coração, tira esse coração velho, dá-me um coração novo. Tira essa mentalidade retrógrada, tira a mentalidade religiosa, coloca a mentalidade do sacerdote. Leva-me a um outro patamar, Senhor. Eu quero, Jesus, mais do que querer, nós precisamos. Não quero ser um sacerdote menino, não quero ser criança nesse sentido, menino espiritualmente, imaturo espiritualmente. Não, é hora de amadurecimento. Me ajuda a crescer, Senhor. Me ajude a deixar as coisas de criança, as coisas de menino, aliás. Me ajuda a crescer, Espírito Santo, a soltar o berço, a soltar as coisas de menino, a soltar os brinquedos de menino. Me ajuda hoje a assumir responsabilidades, a reconhecer que a
culpa é minha, não é da minha esposa, não é dos meus filhos, não é da igreja, não é do meu apóstolo, nem do meu pastor. Não, é minha responsabilidade. Sou eu a chave. Deus nos ajuda hoje a nos achegarmos a Ti com o coração sincero, sem nenhuma máscara, sem nenhuma máscara. Tira toda a máscara, a falsidade, o engano. Oh meu Deus, arranca as nossas máscaras, todas aquelas que usamos quando nós nos apresentamos na sua casa. Mas quando chegamos à nossa casa, nós arrancamos e mostramos quem nós somos. Não queremos ser um Naamã, espiritualmente falando, poderoso no mundo, poderoso fora de casa. Mas quando chega em casa, a lepra está exposta. Traga cura no nosso coração. Quebra as cadeias, quebra as correntes. Tira essas memórias do passado, memórias malditas, prisões do passado. Restaura cada sacerdote aqui, Senhor. Jesus, Tu és o restaurador maior. Só o Senhor nos vê como de fato nós somos. Faz uma obra tal. Oh, tira o peso quando nós, sacerdotes, oramos. Que a glória desça, que a glória seja manifestada, que a Tua glória venha. Quando nós invocamos o Teu nome, levanta-te, Senhor, e manifesta a Tua glória em nós. Não queremos ser frios, não queremos ser mornos, não queremos mais, Senhor, ser insensíveis, duros. Não, Senhor, tira essa maldade de nós. Lava-nos com o sangue do Cordeiro de Deus. Purifica os nossos pecados, santifica a nossa vida. Não queremos ser taxados como homens depravados, homens descontrolados, homens sem domínio próprio, que não podem ver um rabo de saia. Queremos ser chamados homens santos. Queremos ter, Senhor, a Sua marca, a santidade, ser conhecidos pela nossa santidade, pela nossa firmeza nos princípios de Deus. Transforma hoje, Senhor, cada menino em um homem maduro. Tira a meninice, tira as coisas de menino. Lemacou sanderebacaia, rebacou ramana sandarabacandaramanasai. Oh, remanaia sanderei. Sabe quando o Rei da Glória vai entrar? Quando abrirmos o nosso coração de fato e nos expormos. Sabe quando o Rei da Glória virá? Quando rasgarmos o coração e não as vestes. Sabe quando nos humilharmos? Sabe, a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Sabe quando Deus vem? Quando nós nos arrependemos, quando rasgamos. Rasgue o teu coração, homem. Levante-se diante de Deus para clamar. Derrame lágrimas sinceras de arrependimento. Levante a sua oração diante de Deus. Levante o seu clamor aí onde você está. Lemanacaia. Se tem algum homem que, como eu, precisa mais da presença de Deus, levante a sua voz. Levante a sua voz. O Rei da Glória não vem onde não há corações abertos. O Rei da Glória não vem onde não há corações quebrantados. Ele não vem onde corações estão fechados, onde corações estão entulhados pelo pecado. Jesus é santo e Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Clame a Ele nessa tarde, clame a Ele nessa noite. Peça perdão pelos teus pecados. Se humilhe. Se ainda tem algo que você não se humilhou, talvez você recebeu a palavra, mas como alguns, quando Jesus pregou, várias vezes as pessoas o ouviram, mas houve tantas que Jesus disse: esse povo me ouve com os ouvidos, mas o coração está longe de mim.
Jesus disse: eu falei de forma que eles não compreendessem, porque eles não ouviram de bom coração. Eles ouviram retrucando, eles ouviram, mas rejeitando, eles ouviram, mas como se não fosse com eles. Se você ouviu a voz de Deus nesse lugar, nesses dias, se arrependa, se humilhe. É hoje o teu dia, amanhã pode ser tarde demais. Para que o Rei da Glória possa entrar, para que o Rei da Glória venha. Oh, eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Jesus, o Rei da Glória, eu me disponho a me abrir, eu abro meu coração. Eu me disponho a me abrir, Espírito Santo. Eu abro meu coração. Eu me disponho. Aqui entre o Eu me disponho a cura. Jesus, Chega o de Rei ficar da escondendo. Glória. Chega de ficar Eu atrás da abro árvore meu com Adão. coração. Quando Deus está me chamando Eu abro meu a me apresentar. Chega de esconder. Eu me apresento. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser transformado. Eu quero ser um rei de verdade, um sacerdote de verdade. Não quero apenas ser crente, quero ser sacerdote fiel. Aleluia. Eu abro meu coração aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quantos estão aqui e reconhecem Jesus como o único Rei? Celebrem-no! 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 Celebra Ele, aleluia! 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 Levante sua mão direita e diga: Jesus, seja bem-vindo, sumo sacerdote da minha confissão, sacerdote fiel. Tu és o meu modelo e eu sou teu filho, sou teu imitador. Celebra o Senhor com aplausos e gritos de júbilo bem forte, aleluia, aleluia. Diga aleluia, diga glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia ainda de pé em Atos capítulo 4.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Xarabacandarabachuriandarababis. Oh, Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Apocalipse capítulo 3, sabe o que Jesus fala lá? Não é para você abrir lá não, fica calmo. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Sabe, isso aí Jesus falou para a igreja. Nós até usamos muito esse versículo para chamar as pessoas para entregar a vida para Jesus. Mas Jesus falou isso para a igreja. Nós podemos ser homens verdadeiros. Talvez há muitos de nós aqui que Jesus andou um tempo aí batendo na porta do nosso coração, pedindo para entrar, mas o coração estava fechado. Deus está fazendo algo novo em nós. Jesus está fazendo algo novo em nós. Amém, Jean? Parabéns por estar aqui, meu. Imagino que o dia não foi fácil hoje, mas é assim que funciona com o sacerdote fiel. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32. Diz a palavra de Deus: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Eu vou ler esse versículo de novo, preste atenção. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por quê? Por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se
Acertando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por quê? Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. E sobreveio grande temor por toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Pode se assentar. Só vou entregar uma palavra de conhecimento antes. Se puder continuar, bom. Deixe Deus te usar. Não é uma palavra óbvia, embora possa parecer óbvio o que eu vou falar. Mas durante o tempo em que aconteceu as ministrações hoje aqui, Deus me falou ao meu espírito, me tocou profundamente no meu espírito, a respeito de homens que têm o celular bloqueado para sua esposa, porque existe na vida desses homens, desses sacerdotes, argumentos, e o seu celular é o lugar onde o argumento está. E eu espero que o Espírito de Deus tenha falado com você durante todo o tempo desse congresso, para que você mude seu comportamento quando você voltar para casa. E a sua mulher não vai precisar pedir licença para você para ver seu celular. Sabe, é perigoso uma hora dessa explodir um celular na cara de alguns homens, porque tem homem que tem tanto argumento no celular, que ele dorme com o celular debaixo do travesseiro. Há pouco tempo, aconselhando um casal, a mulher dizia a respeito do celular do marido. E no momento ela havia pego o celular e tinha muita pornografia, tinha muita coisa. E ela percebeu também que aquele homem que estava na igreja, na nossa igreja, para nossa vergonha, no certo sentido, porque era um líder, era alguém que estava cuidando de pessoas, inclusive, mas alguém que a alma não estava liberta. Essa pessoa estava tendo vários contatos com mulheres, e ele dormia carregando o celular, com o celular debaixo do travesseiro. Que ponto as pessoas chegam, que risco que a pessoa corre, ela sabe do risco. Eu quero dizer para os irmãos que Deus realmente requer uma mudança de atitude em todos nós. Sabe, um sacerdote desses, ele é um homem sem autoridade. E nada é pior para um homem do que não ter autoridade. Nada é mais humilhante. Nada envergonha mais um homem no mundo espiritual do que não ter autoridade. É claro que essa pessoa que me refiro nem está mais conosco. Não está mais nem mesmo com a sua esposa. Já quebrou a aliança do casamento. Agora está por aí, vivendo a vida à la vontade, conforme a vontade do diabo. Só que um dia, eu e você, cada um de nós, cada ser humano, vai estar diante de Deus. E lá não vai ter para onde correr. Todos nós daremos contas.
vai ter um dia de prestação de contas. A gente vai prestar conta de tudo, irmãos. Vai ser um dia difícil, porque é duro ouvir algumas coisas que nós ouvimos aqui nesses dias. Eu sei que foram boas chibatadas que nós levamos, todos nós. Todos nós. Eu nem sei com que espírito você recebeu essas palavras. Mas sabe, graças a Deus que tem gente que tem coragem de dar umas lambadas na gente e chamar nossa atenção para a gente ser melhor para a glória de Deus. É claro que se você não tem nenhum argumento nesse aspecto, não deve se preocupar. Fique em paz. Mas certamente essas palavras de Deus são muito fortes e até nos ajudam a repensar nossa vida mesmo. E se alguém tem argumento, tem dívida na sua alma, na sua vida espiritual, penso eu que essas pessoas devem ter refletido, porque a oportunidade houve. O que para esse homem aqui, para essa mulher aqui, ó, já vou adiantar, não deu tempo para pedir perdão para Deus. Não teve tempo para se arrepender mais. O juízo de Deus caiu sobre esse homem e sobre essa mulher. O tema que estamos tratando nesses dias é sacerdote fiel. Eu sei que é desafiador, poderia haver muitos textos sobre o tema fiel. Porque o próprio salmista vai perguntar para Deus e dizer: Deus, onde estão os homens fiéis? Parece que eles não existem mais. Parece que acabaram-se os fiéis. Parece que é raro encontrar um homem fiel hoje. Um homem que é fiel à esposa, que é fiel a Deus, que é fiel aos compromissos que faz. Um homem de caráter fiel. Mas eu quero profetizar e declarar no nome de Jesus que eu creio que Deus está levantando nesse lugar homens, sacerdotes fiéis para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Até porque nós só vamos ter uma casa estável, e essa palavra estável fala de algo bem consolidado, algo que está seguro. Uma casa estável é uma casa firme, que não se demove, não vai se abalar com as tempestades que vierem contra ela. Uma casa estável é aquela que não varia. Ela é firme, ela é duradoura, é aquela que permanecerá. Para se ter essa casa, é preciso ter sobre ela e ter dentro dela um sacerdote fiel. Sacerdote fiel. 1 Samuel 2,35, Deus disse, e é o texto base do nosso congresso, Deus diz: eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel. Eu vou levantar para mim um sacerdote fiel. E ele vai fazer segundo o que eu tenho no coração e na mente. Em outras palavras, esse sacerdote não vai andar segundo o seu sentimento, porque coração fala da sede, das emoções e dos sentimentos. Ele não vai caminhar pelos sentimentos de si mesmo, do seu próprio coração. Ele vai caminhar pelo coração de Deus. Segundo, não vai andar segundo os seus próprios pensamentos. Não é o que ele pensa ser certo, não vai andar pelos seus achismos, mas vai andar pela mente de Deus, pela palavra de Deus, pela mente de Deus. Deus diz: ele vai fazer do jeito que eu quero. Ele vai caminhar conforme meu coração e a minha mente. Diga: eu sou esse sacerdote. Diga, nem que seja pela fé, irmão. Diga de novo: eu sou esse sacerdote. Então Deus faz uma promessa para esse sacerdote. Deus diz: eu vou levantar um sacerdote fiel. Como é que ele vai se proceder? Vai se proceder do jeito que eu quero, conforme meu coração diz. Ele vai andar segundo o meu coração e segundo a minha mente. E eu tenho uma promessa para ele. Eu vou dar a ele uma casa firme, uma casa duradoura,
uma casa estável, uma casa bem consolidada, que as intempéries da vida não poderão abalá-la ou abalar. E nós vimos na pregação o modelo da casa de Eli. E a nossa casa não tem que ser a casa de Eli, porque a casa de Eli é a casa que desmoronou, que foi derribada pelo próprio Deus, porque ela não tinha um sacerdote fiel. O sacerdote que estava lá estava mais preocupado com os próprios filhos e com as coisas ligadas a ele do que o coração de Deus. Em outras palavras, Deus sabe o que você precisa. Sabe por que a maioria não está aqui? Aliás, uma grande parte dos nossos homens não estão aqui. Porque tem muito homem que está assim, correndo atrás do prejuízo, como diz a expressão por aí. Tentando buscar na sua própria força. Está tão preocupado consigo e com algumas coisas ligadas à sua casa, que ele se esqueceu que a casa é estável, quem institui é Deus. Quem nos dá uma casa estável é Deus. Quem nos dá um lar poderoso e abençoado e próspero é Deus. Por isso eu honrei o Jean, que ficou em pé o dia inteiro, cortou o cabelo o dia todo, mas está aqui. E cada um de vocês que trabalharam, ou aquele que hoje abriu mão do seu trabalho para estar aqui, Deus há de te abençoar muitíssimo, em nome de Jesus. Sabe, Deus tem um avivamento para derramar sobre o Brasil, sobre nós. Existe um derramamento do Espírito Santo que foi prometido para os últimos dias. Existe mais da parte de Deus para ser liberado nesses últimos dias. Mais do que nós vimos agora há pouco aqui, enquanto oramos alguns poucos minutos. Existe uma promessa de um grande derramar do Espírito Santo. E sabe o que eu acredito? Eu acredito que realmente Deus está nos preparando para esse tempo. Porque o avivamento de Deus não traz só vida. O avivamento de Deus não traz só salvação de almas. O avivamento de Deus pode trazer morte para muita gente também. Você pode imaginar um negócio desse? A gente pede avivamento, mas nem imagina. Irmãos, alguns dos avivamentos que Deus enviou para Israel não foi do poder do Espírito Santo, foi o exército da Babilônia que ele mandou. A palavra no livro de Abacuque, quando Deus fala que ele vai fazer uma obra tal, que quando for contada o pessoal não vai nem acreditar. Não está dizendo lá que Deus ia derramar o Espírito em Israel, Israel ia saltar na unção, e ele ia fazer que Israel conquistasse todos os territórios. Não, ele falou, vocês vão ser visitados, eu vou mandar o rei da Babilônia, Nabucodonosor, para arrebentar com tudo, porque vocês não se quebrantam, vocês não se humilham, não reconhecem pecado, então eu vou humilhar vocês. E quem conhece o livro de Jeremias e Lamentações, sabe o momento que Israel viveu. Quanta dor, quanto sofrimento. Sabe como que foi o avivamento ali? Foi debaixo de muito sofrimento, de muita lágrima, muito choro, muita morte. Será que a gente vai precisar ver irmão morrendo no culto, na hora da oferta? Será que a gente vai precisar ter um avivamento com isso? Porque a igreja primitiva estava indo bem demais. Lembra comigo, o Espírito Santo tinha sido derramado, a igreja tinha sido inaugurada. Em Atos capítulo 2 tem a inauguração. Jesus tinha dito para os discípulos que ele ia derramar o Espírito Santo, que era para eles ficar orando lá, e eles obedeceram. Quando deu 10 dias que eles estavam orando no cenáculo, cumpriu-se o dia de Pentecostes, era o dia que Deus havia preparado, tinha chegado o momento e o Espírito Santo foi derramado. Foi um negócio sobrenatural, todos falaram em outras línguas. Visões eram vistas, sobre a cabeça deles tinha fogo. O Pedro é tomado de autoridade espiritual do poder de Deus e prega a sua primeira mensagem pública.
3.000 almas se rendem a Cristo. A igreja começa com uma força de expressão, de crescimento sobrenatural. Passa-se uns dias, sabe lá quantos dias? Pedro e João vão orar no templo, Atos 3. Um homem que era colocado na porta do templo todos os dias para pedir esmola é curado. Pedro e João ministram cura na vida desse homem. De novo a multidão alvoroça, se reúne e Pedro prega outro sermão, mais 5.000 almas. Ou chegaram ao número de 5.000 almas agora. Um dos dois. A multidão continua a crescer, a obra está bombando. As coisas estão fluindo. A Bíblia diz que eles andavam na doutrina dos apóstolos. O pessoal não perdia culto, tinha unidade na igreja, um derramar de Deus muito grande. E a gente vai encurtar a conversa, chegamos aqui em Atos 4, a gente vê que não tem um avivamento só espiritual, mas tem um avivamento de liberalidade, diga liberalidade. Tem um avivamento com generosidade, não tem nenhum necessitado na igreja, porque quem tem mais, está abençoando mais para que aqueles que não têm possam ter. Não é que quem tem está deixando de ter, aquela ideia do comunismo, de tirar de quem tem tudo que tem, para ficar igual ao outro. Não, mas quem tem mais, o mais abençoado, porque tem muito mais, está doando muito mais. E todos estão sendo abençoados. Não tem necessitado na igreja. As pessoas estão vendendo as propriedades, estão fazendo ofertas extremamente generosas, colocando dinheiro aos pés dos apóstolos. Diga comigo, existe confiança. Existe confiança nos apóstolos que estão à frente da igreja. É claro que aqui não tem o espírito da desconfiança. Eles acreditam na sua liderança. Você pode imaginar aqueles judeus, nós estamos falando de pessoas que eram abençoadas por Deus, vendendo suas propriedades, chegava lá, vamos pensar numa realidade hoje, com 250, com 300 mil, com 500 mil, e quem sabe até propriedades bem maiores, de 2, 3, 4 milhões. E lá colocando o saco do dinheiro aos pés dos apóstolos, faz a obra que você precisa fazer, apóstolo. Pedrão, Deus me abençoou naquela venda que a gente orou, que eu falei que eu queria vender para abençoar a obra de Deus. Está aqui o dinheiro da venda. E a Bíblia diz que eles levavam o dinheiro certinho, versículo 34. Vendendo-as, traziam os valores correspondentes, o valor exato. A pessoa não mexia no que era de Deus, ele tinha feito um pacto, um propósito com Deus, de vender algo para dar de oferta. Então ele vendeu, o valor que vendera era levado, tinha sido levado para a casa de Deus. E é no meio desse avivamento todo que aparece o Barnabé também fazendo a mesma coisa. Havia entregue a sua oferta. E aí a gente vê que tem um casal também que está animado a fazer a oferta. Talvez até tocado pelo Espírito Santo. Porque quem está fazendo essa obra aqui é o Espírito Santo, não é o homem. Porque o homem por si, ou na sua natureza humana, carnal, ele é egoísta. Quanto mais, melhor. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E menos satisfeito eu estou. Mas quando Deus move a gente, diga comigo, quando o Espírito Santo se move na vida de um sacerdote, diga comigo, ele se torna liberal. Você entende isso? Irmão, não tem mover do Espírito Santo onde há pessoas infiéis. Isso não é verdadeiro, esse mover. Isso é uma farsa. Isso é um engano. Se todos nós aqui formos pessoas que somos desleais a Deus, o Espírito de Deus não vai ser derramado no nosso meio. Deus não vem. A glória de Deus não se manifesta. Aqui há uma liberalidade, é debaixo desse manto de liberalidade, desse mover de Deus, que esse homem chamado Ananias, juntamente com a sua mulher, vendem uma propriedade. Certamente eles haviam feito um propósito também de dar o dinheiro daquela propriedade. Mas a Bíblia diz que agora, em acordo, ele reteve parte. E essa palavra reter aqui
significa que ele tomou algo que não era mais dele. É furtar. É furtar, a palavra é furtar. É a mesma palavra furtar que está lá em Tito 2,10. Que a Bíblia diz para nós não furtarmos aquilo que não é nosso. A palavra aqui, dizendo que ele, em acordo com a mulher, pegou uma parte, reteve uma parte, está dizendo que eles furtaram, porque mexeram no que não pertencia mais a eles. Eles tinham falado, isso aqui é de Deus. Eles fizeram um propósito de dar para Deus. Mas quando viram o montante do dinheiro, manifestou um ídolo. Diga comigo, tinha um ídolo escondido. O nome do ídolo é Mamon. É o Deus do dinheiro. Estava lá dentro. O que mais me assusta nesse texto aqui, você sabe o que é? É que tem historiadores, comentaristas, teólogos, que acreditam que o Ananias e Safira estavam entre os 120 irmãos que receberam o Espírito Santo no cenáculo. Eu tomei um susto. Porque se de fato esse casal participou do derramamento do Espírito Santo e viu o que viu, experimentou o que experimentou, misericórdia. E isso me fez ver algumas coisas. Eu falei, meu Deus, se isso realmente aconteceu assim, parece-me que eu estou vendo esse filme quase sempre na Igreja Evangélica Aliança, na Igreja Aliança Evangélica em Curitiba. Gente que foi para o encontro com Deus, recebeu o Espírito Santo lá. Gente que fez pacto com Deus de fidelidade na ministração chamada Roubadores de Deus. Tiveram experiências com Jesus. Foram curados, ministrados, libertados. Irmão, um camarada que tenha ido para o encontro com Deus e se desvia, não é mais um inocente. Coloca a culpa em quem ele quiser, mas não é mais um inocente. Lembre-se de uma coisa. Deus vai pedir conta da sua alma, não é para mim só, vai pedir para você. Você vai dar conta da sua alma. A nível de rebanho tem uma prestação de conta pelo pastor, mas acima de tudo, se você perder a sua salvação, quem vai dar conta dela é você. Você que vai ter que dar conta. Eu estou desviado porque o irmão não me cuidou, porque alguém não me viu, alguém não olhou por mim. Ninguém me deu uma mão. O meu filho, nós estamos aqui lutando para todo mundo estender uma mão para o outro. Mas acima de tudo é você que tem que correr, agarrar os braços de Jesus, agarrar o anjo pelas pernas. Meu irmão, se agarra com Cristo, não fica nesse lenga-lenga, nessa leseira de dizer, não, porque eu estou desviado, porque o apóstolo não me visitou, porque o pastor fulano não veio, o líder fulano não fez nada. Vai nessa onda não, porque isso aí você vai se dar mal no final da história. Aí o outro vai lá e se arrepende, ainda vai morar no céu e tu vai para o inferno. Não adiantou nada. E quando a gente olha para isso aqui, eu fico pensando, se esses homens receberam o derramado Espírito Santo e estão fazendo isso aqui agora, é semelhante às pessoas que recebem tanto de Deus, mas não são libertas do ídolo chamado dinheiro, do mamon. Ou sapateia e grita e tudo mais, mas na hora de dar o dinheiro, na hora de ofertar, só porque eu falei que ia ter uma oferta aqui, talvez alguns não vieram hoje. É o ídolo que manifestou. Mamon vai assim, vai não. Mamon é o espírito da miséria. Eu pergunto para os irmãos, Satanás tem alguma coisa para dar para a gente? Ele tem alguma riqueza para dar para a gente? Não tem não, irmão. O que ele dá com uma mão e puxa com a outra. O que ele apresenta para uma pessoa que no momento tem um custo da vida eterna. É a alma da pessoa que está em jogo. A coisa é muito séria. Eu estou assustado. Porque estudiosos da Bíblia afirmam que Ananias e Safira não eram um bebezinho na fé. Era um dos líderes da igreja. E eu estou preocupado, porque se era um líder da igreja e deixou Mamon fazer o que fez com ele, será que isso não está se repetindo hoje aqui, na vida de alguns? Será que esse mesmo episódio não tem se repetido nas nossas vidas? Você chegou até a ser um líder,
mas até hoje não é fiel. Vou te dar mais um dado dos teólogos que estudaram isso aqui e escreveram sobre. Algum deles afirma que acredita que essa já era uma prática de Ananias e Safira. Era como, vou entregar o dízimo, entrega pela metade. Vou ofertar, não vou dar o melhor, sempre dou o pior. Só que chega um dia que Deus resolve manifestar a glória. Lê esse texto diante das coisas que eu estudei, que eu não estou nem conseguindo seguir o esboço, que não é nada pequeno. Me assustou. Eu falei, Deus, me dá temor. Dá temor para nós. Na leitura eu senti o Espírito de Deus movendo aqui, gerando temor já a partir da leitura. Você sabe por quê? Porque aqui nós vemos o próprio Deus se manifestando, é o Espírito de Deus que é Deus. E sabe o que o Espírito de Deus está fazendo? Ele está dizendo assim, eu não aguento mais essa mentiraiada na minha casa. É mais ou menos assim, o Espírito Santo está dizendo, porque Deus sempre avisa antes de trazer juízo. Por isso que acreditam alguns que essa não fosse a primeira vez do Ananias e Safira. Geralmente Deus nos adverte. Se Deus sempre faz isso, Ele manda profeta, Ele nos aconselha a mudar de atitude, Ele nos instrui, Ele nos repreende, Ele nos exorta. Só que esse homem talvez pensasse, não, dá para continuar assim, não tem nada a ver. Isso aí aconteceu no passado, não vai acontecer mais nada. Porque Deus já tinha trazido juízo em outros momentos. Quem lembra da história de Acã? Mexeu no que era consagrado a Deus, morreu ele e toda a sua família queimados. Quer história melhor do que a que ouvimos na primeira pregação do pastor Marlon aqui? Ofni, Finéias. Eles também mexiam no que era de Deus, nas ofertas de Deus. Eles eram desleais em todos os aspectos, além de imorais. Eles tomavam o que era consagrado a Deus, que não era para o sacerdote comer, aquilo era para ser queimado em oferta a Deus. Eles não estavam satisfeitos com a parte deles. Deus deu uma parte para a gente, para nós usarmos, para suprir nossas necessidades, mas às vezes parece que a gente está que nem Ofni e Finéias. Não está bom, eu também quero a parte de Deus para mim. Mas não, isso aqui é consagrado a Deus, não importa, eu quero. Não importa, eu vou usar a si mesmo. Deus é bom, Ele é misericordioso. Não vai dar em nada. Não tem problema. E a gente ainda usa muitos argumentos, que nós temos muito argumento. Não, isso é coisa do Velho Testamento. Ei, isso aqui que aconteceu com Ananias e Safira está na Nova Aliança. Não está no Antigo Testamento. Isso é na igreja. Isso não é em Israel, é na igreja de Jesus. O mesmo Deus do passado é esse aqui. O mesmo Espírito que operou lá quando não suportou, não aceitou o que Acã fez, que não aceitou o que Ofni e Finéias fez, e trouxe juízo de morte sobre eles, é o Deus que está falando aqui, que está fazendo aqui. O Espírito Santo não aguentou mais a mentira. E se esse homem era um líder na igreja, eu penso que deve haver maior temor sobre nós ainda. Porque ele não era inocente, ele conhecia as histórias bíblicas. Ele conhecia a história de Ofni e Finéias. Ele conhecia a história de Acã. Ele conhecia a história de Saul, que brincou com a oferta de Deus. Não, Samuel. Deus mandou matar tudo, mas eu peguei o melhor, vou fazer um culto. Eu administro o dinheiro de Deus, a oferta de Deus, eu faço como eu quero, profeta, não se meta. Você acha que eu ia deixar matar esses bichos aqui? Hoje nós vamos fazer um cultão para o Senhor, pode ficar tranquilo, ninguém vai comer a carne não. Nós vamos fazer um culto hoje. E nós vamos oferecer a Deus. Mentira. Mentira. Sabe qual foi a palavra de Deus para ele? Deus só queria que você obedecesse a palavra dele. Deus vai levantar um sacerdote que faz do jeito que ele manda, do jeito que ele quer, não é do jeito que eu quero, não é como eu penso. Sabe qual que é o problema de Saul?
Ele achava que a ideia dele era melhor do que a ideia de Deus. Ele tinha suas próprias ideias. Sabe o que é isso? Pessoas que governam a si mesmas não são discípulos nem ovelhas, muito menos. Faço do meu jeito. É do meu jeito. Se você ler o texto de 1 Samuel 15 com atenção, você vai notar que Samuel repreende a Saul. Cara, você não obedeceu. Ele diz, não, eu obedeci sim. 2 vezes ele vai afirmar, não rapaz, fiz o que Deus mandou sim, meu amigo. Que não obedeci? Ele não matou o rei Agag e poupou parte do rebanho do gado e das ovelhas, porque ele tinha uma ideia diferente. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim ontem. Eu vou sair da igreja, eu não concordo do jeito que as coisas estão sendo pregadas. Difícil, porque eu amo cada pessoa aqui. Eu amo você, irmão. Esse mesmo irmão, eu tenho tolerado e amado esse irmão. Eu tolero também. Eu também tenho coisas em você que eu não gosto. Mas nem por isso eu te mando embora da igreja. Eu te amo. Eu te amo de verdade. Mas umas tolices. E eu fiquei pensando, o que esse cara está achando? Esse tipo de coisa não se faz. Não se faz esse tipo de coisa. Não é assim que a gente se comporta. Eu falei, vai lá na igreja que eu quero orar por você, irmão. Quero te liberar para Deus te abençoar, para você ter misericórdia da sua vida, que você está lascado, cara. A gente não é brincadeira. Eu não estou aqui brincando. Há um temor que pesa no meu coração muito sério. Porque eu quero morar no céu também. Eu quero estar com Jesus na glória, irmãos. Sabe, quando eu penso nessas coisas aqui, Deus não aceitou a mentira. Deus não permitiu que aquele negócio continuasse na igreja, corrompendo a igreja, corrompendo a noiva. Sabe o que Deus está procurando esses dias? Ele sempre procurou isso, verdadeiros adoradores. Está lá em João 4:23. O Pai procura os verdadeiros. Não são apenas adoradores, são verdadeiros adoradores. O Pai procura para serem os seus adoradores. Esse homem não era um verdadeiro adorador. Um mentiroso não é um verdadeiro adorador. Um homem falso não é um verdadeiro adorador. Não se engane, pelo amor de Deus. Uma pessoa que tem a capacidade de fazer o que esse homem fez, de esconder algo, de tirar o que é de Deus e dizer para o profeta, para o apóstolo dele, está tudo aí sim. Que capacidade é essa? Que ponto que chega uma pessoa? É porque a pessoa vai se acostumando, deixando uma mão dominar. E uma hora esse espírito de Satanás, que é o pai da mentira, leva a pessoa a loucuras na presença de Deus. Loucura. Que loucura esse cara cometeu. Não deu tempo para esse cara se arrepender. Não deu tempo para ele se arrepender. Como também não deu tempo para Ofni e Finéia se arrepender. Como também não deu tempo para Saul se arrepender. Até porque, você sabe por que não houve arrependimento? João Ricardo. Porque o pecado foi contra aquele que faz a obra do arrependimento acontecer em nós. Ninguém consegue se arrepender por si só. Arrependimento é uma obra do Espírito Santo dentro do coração de cada um de nós. É uma obra de Deus. Sem Ele a gente não consegue enxergar nem mesmo os nossos piores pecados. Arrependimento é obra do Espírito Santo em nós. Sabe, Deus está procurando os fiéis da terra. Salmo 101, verso 6. Deus diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que andem comigo. Não há um versículo na Bíblia que Deus esteja procurando infiéis. Salmo 101, 6 é um texto clássico conhecido nosso. Deus está procurando hoje sacerdotes fiéis. E Ele diz, homens que andam segundo o que eu tenho no coração e na mente. Eu já te expliquei isso aqui. E que vão ter uma casa abençoada. E vão andar diante do ungido de Deus que é Jesus. Vão estar na presença de Jesus. Meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Sabe por que Deus está procurando os fiéis da terra? É para morar com Ele no céu, na glória, para estar com Ele no arrebatamento.
Ei, presta atenção naquilo lá. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse andar em reto caminho é quem faz as coisas corretas, não do seu modo, mas do modo de Deus. Esse me servirá. A palavra servirá, servir no contexto hebraico, no contexto hebreu, é adorar. Esse que vai me adorar. Sabe, eu descobri que os verdadeiros adoradores são os fiéis da terra, não os infiéis. Eu não estou querendo o seu dinheiro. Eu estou abrindo os seus olhos para você não ir para o inferno dentro da igreja. Porque quando fala de dinheiro, pastor Anildo, irmão, gente, até que não estuda a Bíblia vira teólogo. Eu estou falando sério, como um pai fala com os filhos. Eu tenho notado isso. Meu jovem advogado. Gente que nem lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia direito, passa meses pesquisando para confrontar o sacerdote, mas não consegue enxergar os seus próprios pecados, seus próprios erros e se consertar. E ser um sacerdote verdadeiro, fiel diante de Deus. Que capacidade. Porque mexeu aonde? No ídolo. O ídolo que está escondido lá. E que Jesus foi bem claro ao dizer: ninguém, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Sabe qual foi o outro senhor que Jesus apresentou? O Mamon, o dinheiro, o Deus do dinheiro. Quando eu falo que eu quero orar para Deus te prosperar, irmãos, tem hora que só de falar isso a gente sente que foi uma batalha aqui, até destravar o céu aqui. Eu não comecei a pregar enquanto o céu não destravou, enquanto eu não senti o ok do Espírito Santo. Porque até isso aqui em mim eu estou doendo esses dias aí, ontem e hoje. Travei tudo aqui, ó. Eu falei, tem a ver com o congresso de homens. Deus vai fazer uma obra linda. Eu não sei se você vai se converter hoje e realmente tornar uma pessoa fiel, um sacerdote fiel. Eu não sei se você vai se permitir convencer pelo Espírito de Deus. Isso é um problema seu. A minha parte eu estou fazendo é te instruir. Porque Deus coloca pastor na igreja para isso. Mas tem ovelha que já rejeita a instrução do pastor. É igual filho que não aceita o conselho do pai. Minha parte não é ficar discutindo com você e nem com ninguém. Minha parte é te instruir. É ser boca de Deus, ser profeta de Deus, ser sério, ser santo. Ele instruir na verdade. Não existe relativismo no reino de Deus. No reino de Deus existe uma só verdade. No mundo tem muitas. No mundo é tudo relativo. No reino não. Quantos querem o juízo de Deus na sua casa, na sua família? Juízo. Quem quer o juízo de Deus lá? Eu não quero. Eu não quero que Deus tenha que trazer juízo na minha casa. O que eu tenho que fazer então para não ter juízo de Deus? Porque a Bíblia avisa em 1 Pedro 4,17 que o juízo vai começar pela casa de Deus. Então começa conosco. O que eu preciso fazer? Para que caso ocorra o juízo de Deus, a minha casa não seja afetada. Eu preciso andar em santidade. Eu preciso andar em fidelidade. Ser um sacerdote fiel. Ser um sacerdote temente ao Senhor. Porque quando Deus trouxer, ou quando acontecer do juízo de Deus chegar, e ele vai chegar mais cedo ou mais tarde, um dia desse pode chegar para você, pode chegar para mim, pode chegar para qualquer um de nós aqui. Que não tenhamos um relatório como o de Ofni e Finéias, 30 mil mortos, 30 homens, chefes de família morreram, 30 mil velórios, 30 mil velórios, você pode imaginar o choreiro que não foi? Pessoas que tinham vários parentes ali na guerra, passando de velório em velório, a noite inteira, o dia inteiro. 30 mil covas abertas.
Você pode imaginar isso? E o povo sem sacerdote ainda. Porque os sacerdotes todos foram mortos. Deus pode matar alguém, irmão? Sim ou não? Pode. Deus executou juízo sobre aqueles homens. Houve morte, porque Deus executou o juízo dele. Ele falou, o texto diz que Deus queria matar aqueles homens. Sabe, em Apocalipse tem uma expressão que é muito dura. Algumas vezes Deus diz para a igreja, eu tenho isso contra você. É duro isso aí. Então é uma chamada para nós refletirmos a nossa conduta. E sairmos daqui resolvidos, aprovados, a sermos homens fiéis em nome de Jesus. Eu não vou esticar muito, não dá para eu pregar tudo. Eu termino com essa mesma folha que eu comecei aqui. E um dia desses a gente completa essa mensagem. Vamos ficar em pé que eu já vou encerrar. Você sabe como que eu vou encerrar? Eu vou falar para você 2 coisas, 3 coisas no máximo mais. Agora em pé. Primeiro, sabe quando que começou a guerra no coração de Ananias? Quando ele falou que ia dar oferta. Alguns aqui talvez viveram essa experiência. Esses dias eu aconselhei um irmão aqui na igreja. E eu não estou citando nomes, eu estou falando de algo que eu tenho a liberdade para falar, tá bom? Eu aconselhei um homem aqui na igreja. E a vida dele está totalmente detonada em todas as áreas. Em todas as áreas. São palavras dele para mim, não são palavras que eu estou inventando. Não estou colocando a respeito do testemunho do irmão. Ele disse, eu estou todo destruído, apóstolo. Todas as áreas que eu posso imaginar, eu estou arrebentado. Eu estou numa situação que você não tem noção. E ele falou para mim uma coisa num dado momento da conversa. Eu nunca me esqueço do dia que eu fiz um pacto que eu ia dar uma oferta de 10 mil no Jeová Jireh. Eu tinha o dinheiro na conta, apóstolo. Estava na minha conta o dinheiro. Eu não sabia de nada até hoje. Até o dia que eu conversei com ele. O dinheiro estava na minha conta, eu tinha os 10 mil. Deus me tocou para dar o dinheiro. Porque é só Deus para fazer uma obra dessa. Mas eu temi. E eu não entreguei. E essa pessoa estava numa situação muito vergonhosa. Em todos os aspectos. Financeiramente falando, nem se fala. Eu falei para ele, você vai se arrepender um dia desse, você vai poder devolver a Deus isso. Mas você precisa de arrependimento. Eu aprendi que quando você fala que vai dar algo para Deus, Deus não tem problema de receber o que você está querendo dar para Ele. Ele recebe mesmo. E Deus te abençoa muito mais, mas Ele só te abençoa depois que você entrega o que você propôs dar para Deus. Sabe o que aconteceu com esse homem aqui? No dia que ele foi tocado no culto para dar aquela oferta, quem tocou nele foi Deus, irmãos. Foi o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida disso. O testemunho dos fiéis mexeu com o coração daquele homem. A liberalidade dos irmãos tocou naquele homem. Eu já fui tocado por ver atitudes de homens de Deus liberais. Eu fui tocado. Em outras palavras, mais ou menos tocado no sentido que eu não posso ficar parado aqui. Eu sou muito abençoado para ficar quieto aqui. Eu preciso me mover também. Fui tocado por Deus e pelo testemunho de um fiel. Eu penso que foi isso que aconteceu com ele. Mas quando ele propôs que ele ia dar, Mamon, que vivia bagunçando com a alma dele e roubando a adoração dele, veio com toda a força. Eu fico imaginando os dias antes dele chegar com o dinheiro lá no culto. A mente dele sendo tocada pelo diabo, roubada pelo Satanás. Você vai fazer isso, é doido, é muito dinheiro. Eu já vi pessoas que quando venderam propriedades, na hora de dar o dízimo, não foram fiéis, não deram o dízimo. O diabo veio na mente deles. O diabo veio no ouvido deles. E eu já tive experiência, eu tive a experiência, não foi o pastor que me contou não, de pessoas que não deram o dízimo, deram uma parte só. Deram só uma parte. Eu vou dar uma oferta, porque eu vou precisar, é muito dinheiro, não vou dar o dízimo. Eu já vi pessoas que fizeram isso. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Eu vou te contar um caso sem citar nome, de uma pessoa, muito amigo meu. Não vou falar nem lugar. Até hoje tem um nome sujo, isso tem mais ou menos 20 anos.
tem nome sujo, 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 porque mexeu no que é de Deus. Quando é que a gente vai parar de brincar com a serpente chamada Satanás, o pai da mentira, o enganador, hein? Parar de dar lugar para ele. Porque o diabo trabalha na área do dinheiro, principalmente na vida de homens. Principalmente em nós, os machos, os homens de Deus, hein? E põe tanta minhoca na cabeça do homem. Tanta minhoca, tanta sujeira, tanta besteira, tanto pensamento ruim. Quanta gente já não perdeu a salvação por causa do dinheiro, irmãos? Eu posso pregar por horas sobre isso aqui, por horas. Eu posso citar para você o que aconteceu com Adão. Eles tocaram no fruto proibido. O que aconteceu? Perdeu tudo, gente. Entrou morte, entrou miséria, entrou ruína, entrou tudo que é desgraça. Eu posso citar muitos exemplos por toda a noite aqui. A questão é até quando a gente vai precisar ficar ouvindo toda vez para ser convencido. Até quando a gente vai ficar nesse vai e vem, instáveis. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma firmeza no nosso coração. Ah, como eu queria que tivesse lotado dos homens da nossa igreja todos aqui. Porque eu sinto o Espírito de Deus. Eu orei aqui. Antes de pregar, eu falei para o Espírito Santo aqui: me dá fogo, me dá poder para defender a causa do Senhor. Me dá poder para eu falar da sua causa. Porque eu senti demônios querendo me intimidar. Me dá poder para eu defender a honra do Senhor. Me dá poder para eu defender a honra do Senhor, da sua casa, a honra do seu nome. Porque Deus não vê dinheiro, Deus vê a honra dele. Deus vê amor no dinheiro que a gente entrega. Deus vê temor, Deus vê santidade, Deus vê fidelidade, Deus vê fé, Deus vê obediência, Deus vê tudo isso, mas não vê dinheiro. Porque dinheiro para Deus não vale nada. Caim foi reprovado porque deu qualquer coisa. Tem tantos exemplos. Sabe como é que eu quero terminar com você essa parte aqui? É te dizendo uma coisa para você vigiar a partir de hoje. Sabe qual foi um dos maiores erros? Além de mentir para o Espírito Santo, sabe qual foi um dos maiores erros que Ananias cometeu? Ele não reconheceu que o líder dele, o apóstolo Pedro, estava revestido do Espírito de Deus. Ele não reconheceu a unção sobre aquele homem. Ele pensou que era um homem qualquer, um homem normal. Ele não viu nada, ele não sabe de nada. Vou colocar no pé dele lá, ó. Vai ficar feliz da vida que entrou um dinheirinho para fazer a obra. Ele não sabe de nada. Ele achou que estava tratando com um homem qualquer. E ungidos de Deus não são homens quaisquer. Ele esqueceu que o Espírito de Deus estava dentro daquele homem. Ele esqueceu que Deus estava ali dentro. Deus estava com o homem de Deus. Deus estava com ele. Ele não entendeu, ele não reconheceu isso. Por isso aconteceu o que aconteceu. Nem ele nem a mulher. Tem muita coisa para se falar aqui, mas eu quero terminar. Eu te falei que a gente ia ter uma oferta só. Você que sabe o valor da sua oferta para Deus. Mas eu só quero que você entenda uma coisa. Ananias esqueceu que embora o dinheiro fosse colocado aos pés de Pedro, aos pés dos apóstolos, o dinheiro estava sendo visto pelos olhos de Deus. E não só o dinheiro, mas o coração daquele homem. A alma daquele homem estava desnudada perante os olhos do Senhor. E sabe por que eu te chamo hoje aqui? Para que eu te chamo aqui hoje? Para uma conversão do seu coração. Porque hoje eu quero que todos os sacerdotes subam aqui para deixar sua oferta perante a arca do Senhor. Símbolo da presença de Deus. Símbolo da glória de Deus. E é aqui que você vai deixar sua oferta hoje.
Teve um dia que nós tivemos um evento aqui na igreja, e quando a arca entrou, eu tive aquela sensação do temor do Senhor tão grande. Deus estava presente. E sabe o que eu espero? É que Deus te dê uma experiência com Ele hoje. Que nasça uma geração de sacerdotes fiéis. E sabe o que você pode falar para Deus enquanto você estiver vindo para aqui hoje, para o altar? Subir nesse altar, ficar perante a arca de Deus. Quer que você fale para Deus? Se você decidiu se tornar um sacerdote mesmo fiel, renunciar à mentira, renunciar à infidelidade. Deus se agrada do fiel, mas Deus abomina a infidelidade, qualquer que seja ela. Quando você vier aqui hoje, eu quero que você diga para Deus: você vai sair como desse congresso? Como você chegou? Para você é só um caixote, uma caixinha que alguém fez, pintou de amarelo? Você já pensou se Deus resolve descer aqui hoje? Como clamamos que Ele viesse. Você já pensou se o Espírito Santo resolve fazer algo, mostrar para você que Ele está aqui, que Ele é o Senhor dessa igreja, que não é de homens, é dEle. Pedro falou para Ananias: por que você fez isso, cara? Por que você não falou para o diabo: não, Satanás, eu falei para Deus que isso aqui ia ser dele? Por que você não resistiu ao diabo, Ananias? Você sabia guerrear, você conhecia a doutrina. O diabo só estava fazendo o papel dele, e ele só encheu o coração de Ananias porque achou lugar. Enquanto nós cantamos aquela canção do fiel, eu quero que os pastores venham primeiro para deixar suas ofertas. Depois vem os líderes de célula. Deixa a canção começar, prepare sua oferta. Eu não sei qual oferta que você vai dar para Deus hoje, mas talvez alguns aqui precisem apresentar uma oferta de mudança, uma oferta de arrependimento pela sua vida, pela sua casa. Você sabe por quê, meu irmão? Ananias não comprometeu só a vida dele, a infidelidade dele, o acordo dele dentro de casa trouxe morte e destruição para toda a família dele. O mesmo fez Acã, trouxe consequências terríveis para toda a sua família. Saul levou consequência para todo o exército de Israel. Morreram muita gente, os seus filhos morreram na batalha. Eli, Ofni e Finéias. Que exemplo mais a gente precisa, irmãos? Se você tem algo para pedir perdão, para se arrepender, para se consertar, em nome de Jesus, sua hora é agora. Depois vai ser distribuído os brindes. Fique tranquilo, hoje é sábado. Já já nós vamos encerrar, mas não vamos desonrar o Espírito do Senhor. Não faça isso, por favor. Deixa o meu irmão levantar a canção e eu vou orar para Deus apresentando a sua oferta ao Senhor. E depois você vai poder vir aqui. Segura a sua oferta na sua mão. Fale com Deus agora, por favor. Você e Deus aí. Você é um Ananias na casa de Deus? Mamon fica dominando seu coração? É ele que diz o que você faz ou não faz em relação ao seu dinheiro? Como que você lida com isso? Você fez algum voto a Deus e fez igual o Ananias? Alguém me contou uma experiência de uma pessoa que foi muito doído para mim ouvir aquilo. Porque a pessoa deixou o diabo roubá-la. Tem gente que está ganhando muito mal porque tocou na unção. Não estão prosperando. E depois que todos ofertarem, eu vou apresentar a Deus essa oferta para ver uma mudança na nossa igreja. Porque eu quero te ver prosperando, irmão. Nunca deixe o diabo falar para você que Deus não prospera, porque Deus prospera. Prospera fiéis,
Prospera gente que o ama acima do dinheiro. Feche seus olhos e ore a Deus no seu lugar enquanto a gente adora. Coramanassura declora baixere baracai. Foi o seu ofertar. Em nome de Jesus, Pai. Sobe o louvor, por favor. Com muito temor. Sobe suave. Muito temor. Muito temor. Coramanarabasandere baracaia. Xaramanacura manasandarabacaia. Deus diz: eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel. Ele vai proceder. Ele vai fazer as coisas conforme o que eu tenho no meu coração e na minha mente. Eu vou dar ele uma casa estável. Ele vai andar para sempre diante do meu ungido. Deus abomina sacerdotes infiéis. Ele falou isso para Eli, falou assim: olha, eu tinha feito uma promessa para você, para toda a sua família, mas do jeito que você me trata, do jeito que você me desonra, longe de mim um negócio desses. Eu não vou deixar que você permaneça na frente da minha casa, porque você não é fiel. E toda a casa de Eli ruiu, desmoronou-se. Foi vergonhoso aquilo, a glória se foi. Deus haja em nome de Jesus em nossos corações. Produza um nível de arrependimento que a gente precisa, mudança, Senhor. Senhor, quantas vezes o Senhor tem nos falado, quantas vezes o Senhor tem nos avisado, quantas vezes o Senhor tem trabalhado em nós. Que haja um coração novo em nós, porque eu sei que o sacerdote é a chave. Dá-nos um coração fiel, dá-nos um caráter fiel. Arranca todo nível de infidelidade, arranca as mentiras, os enganos, as máscaras. Queremos ser achados fiéis, meu Deus. Você pode vir perante a arca, os pastores primeiro, os 12. Vem, filho, vem aqui. E venha com temor, venha orando. Se você precisa fazer alguma oração perto da arca, arruma um lugar ali perto para você orar. E ao terminar a sua oração, dê lugar para outro, por favor. Vai. Eu que arde em meu coração, eu quero ser fiel até o fim. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. E honrar a aliança que tu tens comigo. Custe o que custa, tomar a minha cruz e te seguir. Ser fiel, eu quero ser fiel, quero te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel, eu vou te seguir e ser fiel até o fim. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração. Eu quero
quero ser fiel até o fim e honrar a aliança que tu tens comigo, custe o que custa, tomar a minha cruz e te seguir, ser fiel. Eu quero ser até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel. Eu vou te seguir e ser fiel. Oh, eu não posso te dias das provações, custe o que custa, serei fiel, fiel a ti, ser fiel. Eu quero ser até a cruz e ser fiel. Eu quero ser fiel. Apresentar a Deus as nossas ofertas. Espírito Santo, recebe o nosso coração, Senhor. O Senhor conhece os sacerdotes dessa igreja. Não há um coração aqui que o Senhor não conheça. Dá-nos um coração fiel. Recebe as nossas ofertas, perdoa-nos quando pecamos contra o Senhor. Senhor, que no nome de Jesus não tenha que haver morte, porque eu sei que alguns já até morreram espiritualmente, tantas coisas já morreram, mas hoje traga vida, ressuscita, perdoa, restaura e abençoa o seu povo, nós te pedimos. Recebe as nossas sementes, recebe o nosso coração, Senhor. É tempo de fidelidade em todas as áreas, nas primícias, nos dízimos, nas ofertas, no caráter, na santidade, na casa de Deus, na célula. Em tudo o que fizermos precisa haver a marca da fidelidade. E Deus, nessa noite eu peço que o Senhor receba essa semente e que haja uma mudança na vida de cada sacerdote aqui, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e que mediante uma postura fiel daqui para frente haja um derramar de prosperidade. A igreja estava indo muito bem, Senhor, e aquele mover teve que parar por causa de um infiel que resolveu desrespeitar o Senhor, achou que estava falando com homens. Então, Deus, peço perdão a Ti nessa noite, e que volte o mover de liberalidade e de riquezas do Senhor na vida da nossa igreja, na vida dos nossos homens, dos sacerdotes. Que as portas sejam escancaradas, que haja perdão, que haja um mover de liberação de finanças, de bênçãos,
de riquezas, que homens na área do empreendedorismo sejam erguidos, levantados por Ti aqui, que homens de negócios bem-sucedidos, tementes a Ti, sejam levantados aqui, que o Senhor prospere os nossos homens, que cada sacerdote aqui seja reconhecido pelo Senhor, como disse Paulo, considerado fiel pelo Senhor, um sacerdote aprovado, em nome de Jesus. E obrigado, Espírito.